está aqui a página de nosso estudo, a página 37, que fala sobre os mestres da película. E para nós entendermos do que se trata, nós vamos falar aqui nessa página de dois gênios do cinema mundial. Um é o Charlie Chaplin. Nós sempre vimos, quando se fala em Charlie Chaplin, ele com o personagem desse vagabundo aqui, chamado Carlitos. Foi o personagem que ele inventou e ele aparecia praticamente dessa forma em tudo quanto era lugar. Tanto é que nós podemos ver bem aqui, ó, ele gravando um filme chamado A Corrida do Ouro, em 1925. Olha como ele está caracterizado de Carlitos. Mas essa é a foto dele sem toda essa maquiagem, sem o bigode, sem toda essa fantasia. É esse aqui que é o Carlitos, que nasceu na Inglaterra, em Londres. Ele é britânico. E o outro personagem que nós vamos abordar aqui nessa página 37 é o Fritz Lang. O Fritz Lang, esse senhor aqui, ele nasceu na Áustria e também, juntamente com o Carlito, foi um dos diretores que revolucionou o cinema quando ele estava lá no começo, quando o cinema ainda era um cinema. Ele estava acontecendo a transição entre o cinema mudo para o cinema falado. E mesmo assim, esses dois diretores, que são lembrados mundialmente quando se fala de cinema, eles revolucionaram a forma como o cinema passou a ser feito. É por isso que o título aqui, ó, Mestres da Película, se referindo ao filme que roda dentro da câmera de filmagem, que é uma película. Por isso que o título é Mestres da Película. Acompanhe comigo aqui a leitura para que nós possamos entender melhor o que vem a ser esses dois grandes personagens e gênios do cinema. Entre os diretores desse período, se referindo ao século XX, veja aqui, ó, 1925, século XX. Entre os diretores desse período, destaca-se Charlie Chaplin, autor de cerca de 90 filmes. Veja que o Chaplin ele fez quase uma centena de filmes. E filmes muito bons, inclusive eu recomendo que vocês possam assistir pelo menos um deles. Temos aí O Ditador, que é um filme muito hilário, onde ele satiriza o Hitler. Temos também Tempos Modernos, inclusive eu vou mostrar um trechinho desse filme chamado Tempos Modernos. Também muito engraçado, mas também cheio de críticas. Essa era a grande genialidade do Charlie Chaplin. E para explicar sobre pantomima, que é uma técnica criada pelo Chaplin, eu vou mostrar um trecho do filme O Garoto, que é muito engraçado. Então, veja como ele fez vários filmes, quase 100, cerca de 90 filmes. E essa quantidade de filme servirá para a segunda parte da aula de arte, que é um trabalho de pesquisa sobre esses dois gênios do cinema. Então, Charlie Chaplin criou a personagem Carlitos, que é isso que eu estava falando para vocês daqui, ó. Esse personagem é Carlitos, que é um vagabundo muito engraçado, sensível e que vivia arrumando confusão. Em todos os filmes em que o Carlito aparece, na verdade ele sempre aparecia assim, tanto é como nós podemos observar aqui, ó, ele fazendo a filmagem de um outro filme, A Corrida do Ouro, mas ele está caracterizado de Carlitos. Então o Charlie Chaplin ele criou a personagem Carlitos, que é um sensível e esperto vagabundo, que se metia nas mais diversas confusões e encantou gerações de espectadores do mundo todo. E eu garanto que se vocês assistirem um dos filmes do Carlito, do Charlie Chaplin, vocês também irão ficar encantados com esse grande gênio do cinema.
Como seus filmes eram mudos, Chaplin construiu a identidade da personagem em uma maneira de andar e de sua aparência, para torná-la engraçada, absurda, abusava da gesticularidade. Então, da forma que ele andava engraçado, gesticulando, de forma bem cômica, é isso que é a pantomima. Eu vou mostrar um trecho do filme aqui. Vejam um trecho aqui do filme Tempos Modernos, onde ele abusa dos gestos, que é justamente para tornar a cena engraçada. Então ele foi uma das primeiras pessoas, se não o primeiro, a utilizar isso no cinema. E já que os filmes que ele gravava, sempre o personagem principal era ele mesmo. Veja lá ele com a caricatura do Carlitos. Então esses trejeitos aí, ó, que nós estamos vendo, que são gesticulações abusadas, ele abusava nesse tipo de gesticulação e que tornava a cena engraçada. Então esse é um trecho do filme Tempos Modernos, onde ele faz uma crítica na época em que a indústria surgiu e o Henry Ford, que criou o primeiro automóvel, ele foi satirizado nesse filme aqui. Muito legal mesmo esse filme. Voltando lá para a nossa aula. Então vejam aqui, ó. Com Carlitos, ele soube usar a pantomima e as expressões faciais para se comunicar e superar a ausência da fala, já que o cinema era mudo, criando uma maneira própria de atuar e de fazer cinema. E nós vamos ver bem aqui embaixo, ó, o significado de pantomima, que é a representação por meio de gestos e mímicas, sem o uso de palavras. Viram? Ele criou essa técnica, ou seja, ele abusou da gestualidade para tornar a cena engraçada, já que ele não podia falar nada, visto que o cinema naquela época, o cinema era mudo, como nós já vimos na página anterior. Um outro personagem importante para o desenvolvimento do cinema é aqui, ó, o Fritz Lang, que é o que vem falar aqui no próximo parágrafo. Outros diretores criaram mundos fantásticos a partir de lugares inventados. Nós estamos vendo aqui os roteiristas e os trabalhadores que trabalhavam junto com Fritz Lang, criando o cenário do filme que, na opinião dos críticos do cinema, é o filme mais importante dele, chamado Metrópolis. Esse filme eu também disponibilizei para vocês uma explicação bem sucinta a respeito dele, para que vocês possam entender sobre esse diretor aqui chamado Fritz Lang. Ele é da Áustria. Então aqui, ó, esse é o caso do filme Metrópolis, e nós estamos vendo aqui, como eu falei, eles produzindo o cenário do filme. Não sei se vocês assistiram lá o trecho que eu enviei para vocês. Lá mostra esse cenário aqui que eles estão criando. Vejam só, que é uma cidade futurística, isso lá em 1927. Vejam aqui, ó, 2 anos depois do Chaplin ter produzido A Corrida do Ouro, 2 anos depois, o Fritz Lang, ele estreava no cinema o seu longo filme, que tem mais de 2 horas, chamado Metrópolis, aqui em 1927, e é um filme para a época, lá no século XX, é um filme muito bem produzido. Então vejam todo o cuidado que ele e a sua equipe tiveram para produzir toda essa maquete aqui e deixar o filme bem futurista mesmo. Então é o filme Metrópole, dirigido por Fritz Lang, ambientado em uma época no futuro. Ó. Por isso que eu disse que o filme é futurista. Então, desde o início do cinema, os filmes resultam de planejamentos detalhados,
do storyboard. Inclusive, storyboard é o que nós vamos ver lá na página 39, que é uma atividade. Se vocês quiserem folhear e verificar o que é montagem de cenários grandiosos. Esse storyboard, o significado está bem aqui, ó. São roteiros com desenhos em sequência, parecido com aquelas histórias que a gente vê muito em histórias em quadrinhos, aonde cada trecho da história está dentro de um quadradinho. Por isso que é história em quadrinhos. E isso daí é também chamado de storyboard, que é história em quadrinhos, basicamente falando. E eu quero mostrar um trecho para vocês, ainda voltando aqui no Charlie Chaplin, de um filme chamado O Garoto, para vocês perceberem como ele realmente abusava da pantomima. Olha lá, deixa eu... O nome desse filme é O Garoto. Bem engraçado mesmo. Notem que o fundo musical ele prevalece, já que por se tratar de um cinema mudo. Então ele contrata um garotinho, basicamente esse filme ele contrata um garotinho para quebrar as vidraças das casas. E do nada o Carlitos aparecia. O menino joga a pedra no vidro. Ele quebra as vidraças, se esconde. E do nada, o Carlitos aparece como vendedor de vidros. Era uma forma que ele tinha de ganhar um dinheirinho. Aí o molequinho agia até que ele foi flagrado. É bem engraçado mesmo. O policial desconfia. Mas quando ele vê aqui o Carlitos, que está colocando um vidro novo e associa ao menino, ele descobre o truque lá. E fica mais convencido quando ele sai e o menino começa a seguir ele. E você observa que ele não quer, para não levantar suspeita, que o menino fique próximo dele. Então é um filme muito engraçado chamado O Garoto, que também irá compor a segunda parte da atividade que eu irei propor. Tá? Então são esses dois os personagens super importantes que são citados na página 37. Espero que vocês tenham lido. Na página seguinte, na página 38, ainda vai falar sobre o Georges Méliès, que quando eu for ler também eu vou propor uma outra atividade. Por enquanto é só.